estou com o doutor Vitor Raical, ele está tratando de direito digital, veja só, em tempos de pandemia, e estamos na prática vivenciando problemas de direito digital na pandemia, gente. Muito bem, doutor Vitor, pode dar continuidade a essa explanação e se eventualmente o pessoal não conseguir nos ouvir, se manifeste que a gente... Eu também estou lendo aqui, se acontecer algum imprevisto eu aviso vocês também, se o pessoal tiver... Então tá bom. Tudo bem, tava falando que como muita coisa mudou nos últimos 20 anos, especialmente no direito. Hoje, a nossa familiaridade com a tecnologia é muito maior. E não podia ser diferente, porque os dispositivos melhoraram. A conexão à internet melhorou. Se for pensar em 2000, a gente estava começando a falar em banda larga. A internet ainda era feita de modo discado, era uma tragédia, uma tristeza. Então não existia estabilidade suficiente para se confiar tanto na rede, para fazer uma transmissão demorada de dados e de mais volume de informações. Então, com a modernização paulatina de tudo isso, foi possível nós escalarmos alguns degraus para conseguir processar mais informações, mais dados em menos tempo, com mais confiabilidade, etc. E aí, isso nos levou para um cenário em que as testemunhas, elas não são mais as pessoas. A gente sabe que algumas são difíceis para lembrar dos fatos, fica tudo meio nebuloso, aí dá uma explicação na frente do juiz mais ou menos, e às vezes uma ação pode ser prejudicada ou até mesmo uma questão em sede administrativa em que um não se lembra muito bem, que ouviu falar e tal, e a convicção ela fica muito frágil. Nesse sentido, a gente tem maior confiabilidade nos sistemas digitais, nos sistemas de informação, porque os logs registram dados que não devem ser alterados, e você pode fazer uma auditoria e verificar que realmente não existiu nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de comprometimento da prova. E isso vale tanto para a esfera extrajudicial quanto dentro do processo. E isso ajuda muito as partes, ajuda muito a confiabilidade das relações jurídicas. Então, toda vez que a gente pensa em direito digital, tem que imaginar algumas mudanças de padrão de comportamento. E essa talvez seja a mais delicada, em que agora nós lidamos com informações que vêm direto dos dispositivos, vêm direto dos sistemas de informação. Não há necessidade de uma pessoa transportar uma informação analógica para um meio digital. Ela já é nativa naquele dispositivo, naquele ambiente. Muito embora isso ainda aconteça, o que a gente chama de digitalização, o exemplo mais claro é o scanner. Você vai passar um documento, por exemplo, meio papel para o digital. Só que você perde algumas características essenciais do documento, você perde a autenticidade, você não pode garantir que a integridade foi mantida, porque você fez o transporte do suporte do meio que estava registrado os dados. Então, isso são detalhes que a gente precisa se acostumar e que lá em 2000 isso não estava muito claro. E talvez hoje ainda não esteja tão claro para muitas pessoas. E isso passa a ser um problema. O direito hoje lida praticamente sem fronteiras. É um direito que a gente... Pô, mas o que está acontecendo lá na Europa? Refletiu aqui no Brasil? Nós estamos falando de RGPD, GDPR em inglês, estamos falando de LGPD no Brasil. Algumas mudanças de Safe Harbor nos Estados Unidos vão refletir aqui no Brasil, os nossos vizinhos tomando as precauções necessárias, não só de proteção de dados pessoais, mas com atenção a outros temas, a exemplo de crimes digitais, por exemplo. Então, hoje a gente trata nessa grande aldeia global, nessa grande comunidade digital, e esses reflexos a gente começa a perceber efetivamente no nosso dia a dia. Relações de amizade, relações de afeto, relações fraternas, todos os tipos que vocês podem imaginar cada vez estão mais próximas graças à facilidade que nós temos de nos relacionar por meio desses dispositivos. Então, os amigos hoje estão no planeta todo, não há que se falar só um amigo do bairro, da cidade, do país. E isso tudo traz consequências, claro, jurídicas, sociais, etc. E o direito digital precisa vencer. Então, se naquele momento, lá em 2000, quando a gente começou a estudar direito, as coisas eram de uma forma, quer dizer, você olhava para as relações sociais de uma maneira, hoje está um pouco diferente. Então, além desses dois pontos que eu já tratei, por exemplo, das testemunhas e da inexistência de fronteiras, nós temos que tomar atenção também com os documentos. Advogado sempre foi muito apegado a papel. Isso é um problema. Está assinado? Tem contrato? Reconheceu firma? Se isso não existe, já rola um pânico, já fala insegurança jurídica total, mas não é assim. Os contratos estão assinados, só que de outra forma. Nós estamos falando em assinatura digital.
Hoje, nós somos obrigados, desde 2013, por exemplo, obrigado, Saulo, agora o áudio está beleza. Que bom! Desde 2013, aqui no estado de São Paulo, os advogados são obrigados a utilizar certificado digital. Então, querendo ou não, as pessoas foram forçadas a ir para a tecnologia. Quer dizer, não existe mais petição inicial em papel. A menos que exista uma situação absolutamente imprevisível, mas tirando esses casos, nós temos tudo digital. E aí nos vimos forçados a dar passos que não gostaríamos, entre aspas, que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas que, não só para que a modernização ocorresse, mas também que a velocidade ficasse mais fácil, que acompanhasse a realidade de trabalho. Praticamente todas as pessoas que conseguem trabalhar hoje de casa, não necessariamente elas estão naquele expediente quadradinho das 9 às 18. E o advogado antes tinha esse problema. O deadline dele era 19 horas na porta do fórum para fazer o protocolo. Exatamente. Então, quando você ganha essa flexibilidade, nós estamos falando de mais pelo menos 7 horas de trabalho. Quer dizer, 6 horas de trabalho. Então, é muito rico para o profissional esse tipo de mudança. E eu acho que valoriza também toda a sociedade porque vai incrementar a qualidade das peças que são feitas, etc., com essa possibilidade de se trabalhar à distância, com o horário de prazo até 23h59 do dia. Então, são características muito positivas que afetam as nossas vidas. E que agora, se nós sofremos isso em 2013 e foi um transtorno, é o mundo todo que está sofrendo esse baque agora. Verdade. Forçadamente, quem não estava varejo digital, quem não estava na produção digital, distribuição digital e etc., agora foi forçado a fazê-lo. Caso contrário, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir vender, não vai conseguir prestar serviço. Mas, Vitor, alguns temas, algumas áreas, elas não conseguem passar para o digital. Aí que vem aquela famosa expressão, tem que se reinventar. Como se fosse a coisa mais fácil de ser feita num estalar de dedos em coisa de 3 horas. Num vídeo, você é o mestre. Não existe, isso é muito trabalho, é muita cultura, é muita mudança de uma vez só. E para quem não estava preparado, isso é radical. Isso compromete muito, não só a sobrevivência do negócio, mas também a segurança jurídica das operações. A pessoa, de repente, vai começar a contar com um serviço de delivery que não tinha, vai ter que mudar fornecedores que antes não tinha trabalhado, porque deixaram de atender em razão da pandemia. Então, é uma mudança muito profunda nos negócios e que, para quem mexe com segurança da informação, já sofreu uma situação drástica lá atrás, em 2001, quando aconteceu o incidente das Torres Gêmeas, os 2 prédios e muitas empresas acabaram por ali, porque todos os backups estavam na sala do lado, no arquivo. E aí você falou, queimou tudo, o que aconteceu? Perdeu. Aí se começaram alguns protocolos de segurança, ela fala, pô, você vai fazer um backup? Deixa ele longe. É muito importante que exista um backup de verdade que possa sobreviver a grandes desastres. E aí pergunta, 20 anos depois, nós sofremos um grande desastre, a nossa sociedade foi comprometida, conseguimos ter um plano de recuperação? Conseguimos ter um plano de contingência? Não existe. Estamos vendo aqui a situação. O Estado de São Paulo parou por quase 1 mês e meio o Poder Judiciário. Exatamente. Porque as pessoas tinham que se acostumar com a rotina. É uma rotina que, entre aspas, já deveria estar bem mais acostumado. Algumas outras indústrias, por exemplo, a bancária, se fez, é terrível. Nunca deixa fazer trabalho remoto, não existe. Agora vai ter que se acostumar com isso, vai ter que desenvolver, quer dizer, estava postergando esse prato, né, que já ia ser servido, e uma hora ia ser servido. E agora foi tudo servido ao mesmo tempo. Então, é muito complicado, porque as pessoas, além de ter que enfrentar um colapso sanitário, elas estão enfrentando também um colapso econômico, para gerar riqueza, etc. Então, é muita coisa de uma só vez. Quem já estava na frente sentiu menos o impacto. Então, quem já estava imerso no mundo digital já passou por esse grande tsunami lá atrás, quando eram tempos de paz. Agora que estamos em tempos de guerra sanitária, é muito complicado. Fica ainda mais difícil solucionar esses problemas.
E aí, quando a pessoa com a maior boa vontade, tem recursos, pessoas especializadas, etc., vai entrar no mundo digital. Há mais ou menos esse tempo aí, quando a gente começou na faculdade, era muito comum as pessoas imaginarem que a internet era uma terra de ninguém. Ah, porque não tem lei. Ah, porque esses absurdos que a gente escuta, como se tivesse que haver um código civil para a vida analógica e um outro para digital, penal, etc. Isso não existe. A legislação é uma só e ela é perfeitamente aplicável. Só que aí às vezes a gente não se dá conta que, nossa, a legislação se aplica desta forma no digital, fala, pois é. Então várias questões de direito de autor já causaram bastante polêmica, questões envolvendo o direito do consumidor, por exemplo, a lei da entrega programada, que foi um grande problema no começo dos anos 2010, que as empresas se questionavam, mas espera aí, eu vou ter que marcar realmente uma hora para fazer entrega? O que eu vou começar a levar multa? Aí algumas empresas saíram do estado de São Paulo para o centro de distribuição não sofrer os efeitos da lei que era estadual. Aí depois houve a modificação desse decreto para que também, né, todos que entrarem, ainda que fora do estado, estivessem sujeitos. Então, imagine só, para quem não está acostumado com essa rotina, ter que tomar essas precauções para emissão de nota fiscal eletrônica, hoje que já é obrigatório, mas ainda algumas imprimem papel. Ainda não tem essa rotina, pequenos comércios, etc., que existe algum tipo de dispensa, se vê basicamente de mãos atadas para fazer o negócio rodar. Então precisa ter esse processo de modernização o quanto antes. Infelizmente, na hora que a gente menos espera e deseja. Mas é assim que funciona a vida. Conhecendo a lei de Murphy na prática, também é uma das situações que o direito digital nos impõe. A exemplo dos contratempos que tivemos há alguns minutos atrás. A gente faz esse tipo de comentário com um tom de brincadeira, mas é muito sério. Quando a gente pensa no funcionamento de um negócio, numa indústria que não pode parar, todos esses testes já têm que ter sido feitos de antemão. E pior, as empresas precisam estar preparadas, não só as empresas, as pessoas de forma geral, para que tenham uma estrutura de salvaguarda efetivamente pronta para ser colocada em ação. É um outro acesso à internet, é um outro computador, um telefone celular de backup, é um outro dispositivo que você pode acionar o certificado digital com rapidez. Tudo isso precisa ser calculado. Por que não um gerador de energia elétrica? Tudo isso precisa ser levado em consideração porque nós dependemos desses ativos hoje. Sem isso, caiu a internet e o advogado para de trabalhar. Caiu a internet, o designer de moda para de trabalhar. O profissional de comunicação para de trabalhar. Agora sim, eu vi o sinal, acho que temos uma pergunta. Temos, na verdade temos a fala doutora aqui, obrigado pela pergunta. Fernanda. Fernanda, falando uma dúvida até prática, doutor Vitor, aqui, né? Tenho uma dúvida prática. Tive os dados da minha MEI invadidos, alternados e utilizados para elaborar boletos para golpes. Nossa! Como descobrir, como comprovar que eu fui vítima de hackers? Onde denuncio? Olha, a situação muito delicada, situação péssima para se enfrentar, especialmente nos tempos que estamos atravessando, mas de qualquer forma, o meu conselho é o seguinte: primeiro de tudo, precisa acionar a delegacia mais próxima do local de sede da empresa. Antigamente existia a concentração em só uma delegacia. Eu estou presumindo algumas coisas, tá? Mas eu não sei em que estado você está, em qual cidade. De qualquer forma, imaginando que esteja aqui de São Paulo, aí sim o que eu vou falar vale. Existia a concentração em uma delegacia do DEI, que é a quarta da DIG. E hoje, grande é o volume de investigações que envolvem os meios digitais. Então, eles só cuidam de crimes cibernéticos onde já se sabe que há organizações criminosas envolvidas. Do contrário, todas as outras delegacias de polícia aqui do estado de São Paulo já estão preparadas para enfrentar esse tipo de situação. Administrativamente, o que eu sugeriria? Contratar um especialista em segurança da informação para fazer a preservação adequada de provas e tentar investigar alguma situação de vulnerabilidade para que, se houve algum tipo de registro, esses logs que a gente havia falado logo no começo da transmissão, ele vai conseguir analisar e já dar alguma coisa a mais para a polícia.
porque pode ser que esse trabalho que já demora, nesses tempos, leve ainda mais tempo. Então, é importante que exista essa etapa preliminar para se chegar no maior sucesso possível nos trabalhos de investigação. Para resolver o problema efetivamente, se esse mesmo profissional de segurança te ajudar, ótimo. Para cessar essa vulnerabilidade e reconstruir um sistema confiável, para que você consiga emitir suas cobranças sem correr esse risco. Claro, também passar uma investigação bastante severa com quem trabalha no seu ambiente. Muitas vezes acontece de ter o que a gente chama do insider. É uma pessoa de dentro que está operando esse tipo de fraude. Então é muito importante que exista uma investigação séria a respeito disso. Gasta dinheiro, é ruim, eu sei, mas é essencial para você se prevenir para que fatos futuros iguais a esse não voltem a acontecer e que para você consiga minimizar os seus prejuízos. Se você puder mandar uma mensagem depois, tenho um inbox do meu perfil para esse tipo de contato e eu puder ajudar, com o maior prazer eu passo algumas orientações adicionais. Então, mas por enquanto é isso, procurar um especialista em segurança da informação para preservar provas e tentar investigar alguma coisa e chegar na autoridade policial mais próxima, de preferência aquela da área da sede da empresa. Doutor Vitor, e assim uma pergunta até do seu dia a dia como advogado. Eu ia fazer essa pergunta daqui a pouquinho. Como encontrar você? Se tem algum contato, seu e-mail, já pode então falar com você pelo inbox. Que é o seguinte, esse tipo de ocorrência perante a polícia tem tido êxito? Tem conseguido encontrar essas pessoas? Ou a polícia ainda está aprendendo a lidar com isso? Porque, não, inclusive... polícia... Tá, só concluindo, então, o doutor Mário Sérgio, um grande abraço, professor que estará conosco quarta-feira, está aqui com a gente, falou a respeito dos boletins de ocorrência, todos agora também eletrônicos, digitais, então vale aí essa dica. Mas fica essa pergunta mesmo, tem dado certo? Então, a pessoa faz ali o BO, boletim de ocorrência, como tem sido aí o trabalho? Na prática, na prática. Sim, a parte ruim, ela ainda persiste, é o tempo. Todas as vezes que os clientes me procuram com algum tipo de dificuldade dessa, eu já passo a adiantar alguns trabalhos para que o resultado administrativo seja entregue o mais completo possível para a polícia. Quebras de endereço de IP, por exemplo, quebras cadastrais, que é para identificar quem está efetivamente manejando o dispositivo que cometeu a infração, o crime digital, o ato ilícito, isso tem demorado muito tempo. E com o Marco Civil da Internet, nós temos um pequeno problema. Em 6 meses, esses registros são apagados dos provedores de aplicação. Então, dependendo do tipo de sistema que foi comprometido, você pode perder as suas principais evidências. Então, quanto mais cedo isso for feito, melhor. Eventualmente, a delegacia pode estar com os trabalhos em dia, essas ordens saem rápido, mas aqui, pelo menos em São Paulo, a realidade que eu conheço mais, isso está levando bastante tempo. Resolve, mas leva muito tempo. E esses, quando são crimes de pequeno potencial destrutivo, claro que para essa pessoa foi tremendo. Falar em pequeno potencial destrutivo, ele vai jogar o celular na parede. Mas, na verdade, quando a gente fala em crimes que são realmente difíceis, nós estamos falando a exemplo de organizações criminosas que defraudam bitcoins, que fazem pirâmides financeiras para atrair novatos no assunto e aí acabam desvirtuando totalmente o dinheiro. São crimes muito complicados de lavagem, etc., que envolvem dispositivos informáticos e isso toma a maior parte do tempo, por exemplo, da delegacia especializada. As delegacias pequenas, além de ter que lidar com todos os outros crimes que já existem e não são poucos, nós ainda temos que enfrentar, por exemplo, crimes que são ainda menores, mas nem por isso menos importantes. Tipo de difamação, injúria, calúnia, perfil falso, etc., revenge porn. Então, acaba ficando saturado o serviço. E aí é difícil a gente ter a resposta que a gente quer no tempo mais curto. Então, o meu conselho é sempre esse. Toda vez que a gente puder avançar os trabalhos, ainda em sede extrajudicial, é melhor. Ou ainda, fora da polícia, mais em sede judicial. Pedir uma quebra com o juízo cível e depois caminhar para o juízo criminal, direto com o pedido de instauração de inquérito, com todas as informações ali, tudo bem detalhadinho. Depois a polícia vai trabalhar. É triste falar isso, mas infelizmente é um reflexo inseparável da modernização digital. Tanto as relações estão se modernizando, os crimes também vão.
Infelizmente, É. não existe outro resultado possível. E aí a gente tem que conseguir lidar com enfim, toda essa situação da melhor forma possível. Legal. Tem eu não sei se é uma colocação, uma pergunta do seu João, pai da doutora Verônica, está assistindo a Obrigada, gente. pai, pela participação. É. Eu quero fazer uma menção antes. A minha prima Cidinha está assistindo a gente. Ela está agora em Pernambuco. Então tem uma pessoa lá de Pernambuco assistindo a Olha, gente muito aqui. obrigada. Um beijo, minha prima. O seu João falou o seguinte: eu não sei se é uma colocação, se é uma pergunta. Ele colocou o que a lei proíbe aos funcionários em relação a ter acesso à internet, programas e outros. É uma pergunta. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Então ele colocou o que a lei proíbe aos funcionários terem acesso na internet, programas e outros. Então, pelo que eu percebi é o seguinte: o empregado de uma empresa, se há algum tipo de legislação que proíbe ele... Abertura, sei lá, de Facebook, no momento do Instagram, trabalho, no momento do eu expediente. acredito que Tem seja uma essa legislação pergunta. específica, deve ter, né? Não sei. Ó, o Carlos, o doutor Carlos Laurenti também está aí, ó, nosso amigo. O raciocínio jurídico, ele vem desde 2005, basicamente. A gente importou a teoria dos Estados Unidos, e que faz total sentido. Foi assentada pelo TST, do ministro Dallazen, de que tudo aquilo que é de propriedade da empresa, ela tem controle absoluto do que está rolando. Então, se a gente pensar que isso começou lá com o e-mail corporativo, quando as pessoas distribuíam, vejam só, correntes, etc., e começaram a mandar conteúdos que não tinham a literatura reconhecida pelo empregador, aí isso começou a gerar muitos problemas, especialmente quando as pessoas envolvidas eram menores de 18 anos. Então, a fiscalização da TI passou a ser muito mais severa, como que entra e sai, por exemplo, do e-mail. Só que aí as pessoas descobriram outra forma, entrar no webmail e transmitir esses conteúdos, só que aí sai com o IP da empresa. E aí o ato ilícito fica com o carimbo ali de autoria do titular da conexão, que seria, por exemplo, a pessoa jurídica ou o empregador. Nessa decisão de 2005, é muito legal que a gente entenda a proporcionalidade que foi dada para esse tipo de recurso dentro do ambiente de trabalho. Então nós estamos falando do princípio diretivo do empregador, tem que ser tido sempre com proporcionalidade, com razoabilidade, e o mais importante, com conhecimento prévio por parte do funcionário. Então a legislação que nós estamos tratando aqui, exclusivamente Constituição Federal, Código Civil, CLT. Aí a gente vai precisar sempre avisar para o empregado, previamente, de preferência antes de assinar o contrato de trabalho, para que ele já saiba quais são as políticas existentes, por exemplo, a política de segurança da informação, normas de utilização de dispositivos móveis ou dispositivos tradicionais na estação de trabalho, dizendo quais são os acessos permitidos, quais são os proibidos, quais são as condições desse acesso, se existe uma tolerância num horário que pode acessar o que quiser, tudo isso tem que ficar muito claro. E antes de começar a relação de trabalho, ou se ela já existir, antes de começar a implementação desses controles, para que o empregado tenha a exata medida do que ele está fazendo, de como esse monitoramento é feito, né, do que é acompanhado dentro dos passos dele ao executar as tarefas no ambiente de labor. Importante dizer também, e-mail pessoal é praticamente um dos únicos pontos que ainda não mudou. O empregador não pode, de jeito nenhum, acessar os conteúdos, mesmo que seja por um webmail. Então, o meu conselho é não permita. Caso você tenha informações sensíveis que podem, por exemplo, fugir do controle, principalmente de pesquisa em desenvolvimento, ou então informações de marketing, cadastro, fornecedores, clientes, é importante que essa pessoa não tenha a possibilidade de vazar esses dados por meio de um correio eletrônico externo, um pendrive, etc. Então, essas medidas de segurança têm que ser tomadas. Algumas delas, né, eu mencionei aqui, elas são mais complexas, mas pelo menos esse comecinho precisa estar garantido, de modo que os dados não sejam perdidos de uma forma muito, muito fácil, muito simples. É verdade que às vezes tirando foto com o telefone celular, os dados ficam comprometidos, mas aí você precisa ter um esquema de monitoramento também com circuito TV, etc. O supervisor da área tem que ficar ligado no que as pessoas estão fazendo. E, infelizmente, é uma briga de gato e rato. Quando existe um insider querendo vazar alguma informação ou fazer alguma coisa assim, o empregador precisa tomar as medidas e... não tem jeito. Não tem jeito.
Bom, quem está com a gente aqui, está chegando agora, muita gente entrando. Nós estamos com o Vitor Auilo Raical. É assim que pronuncia, né, doutor Vitor? Acertou. Acertei, né? É isso, um advogado especializadíssimo em direito digital. E é uma honra tê-lo conosco hoje, mestre, doutorando pela USP. Quer dizer, um professor renomado, uma pessoa que realmente conhece da área. E nós temos aqui uma pergunta da Silvia. Silvia, um grande beijo para a Silvia. Lembra da Silvia? Obrigada, Silvia. Foi nossa aluna. Silvia. Saudade, Silvia. Olha só, como funciona a legislação no caso de ataques vindo de países estrangeiros, doutor? Uma boa pergunta. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar, princípio do Código Penal brasileiro, de que as atividades praticadas lá fora, que produzem efeito aqui no Brasil, elas também geram efeitos jurídicos aqui. Então, se aqui for crime, pode ser processado aqui. Eventualmente, pode existir algum tratado de extradição, etc., ou de processamento criminal no país de origem. Isso vai variar conforme o caso. O que não exime que também seja crime no país de origem. Então, pela teoria da ubiquidade, nós temos a produção de efeitos para fins penais nos dois locais. Tanto no país de origem, quanto no país de onde os efeitos são efetivamente gerados. Se no Brasil não for crime, mas a conduta for crime lá, a pergunta também já está respondida. Então, o mecanismo de persecução funciona dessa forma. A gente tem algumas condutas que já são conhecidas, invasão de sistema, por vezes adulteração de banco de dados, que só em algumas hipóteses aqui no Brasil são considerados como crime, ataques de denegação de serviço, que aqui no Brasil a totalidade não é considerada crime, somente uma parte delas, para serviços considerados como essenciais. Então, existem alguns fatos que lá fora são e aqui não. Mais perguntas? Estou verificando Não, aqui. eu estou olhando aqui. Alguma? Teve só uma colocação da Bernadette. Falou que estava sem som, mas ela já resolveu. Acho que é a internet dela lá. Ah, que bom. Então, para a gente não perder nenhum pedacinho dessa live aí. Que Não, nós tá. estamos... Super atenção. Eu, particularmente, estou aprendendo muito, doutor Vitor, porque eu não sei nada de direito digital. Eu sou totalmente analfabeto digital. E ainda mais de direito digital. Isso é. A gente começa a tomar contato, depois você vai ver, é apaixonante, vai começar a estudar cada vez mais, depois me conta. A gente estava falando sobre esse grande desafio que é a modernização e trazer todas essas situações para a legislação que já existe. Então, por exemplo, esse caso prático que foi trazido da invasão, quer dizer, a legislação em vigor já existe há um tempo. E quando a gente começou a ouvir falar mais de direito digital, por exemplo, nos noticiários, etc., infelizmente foi com a Lei Carolina Dickmann, que foi um incidente que aconteceu com algumas fotos dela e que foi um grande marco para a legislação penal brasileira, que na verdade não foi tanto assim. As situações que são consideradas como crime diz respeito principalmente à invasão de um dispositivo informático. E existem alguns requisitos que devem ser respeitados para que seja crime. E um deles é ter um mecanismo de segurança que tenha sido violado. Então, se o telefone da vítima não tem nenhum tipo de senha, nenhum tipo de trava, quem pegou esse celular e acessou já não comete crime. Pior, espiar e não modificar nenhum dado também não entra no tipo penal. Então, você dá uma bisbilhotada, está fora da esfera da ação, o que é um absurdo. Quando você ingressa, por exemplo, na conta de acesso de uma pessoa que é, entre aspas, a invasão hoje considerada. Você tem sequestro digital por meio do SIM swap, que é uma loucura. A pessoa clona na verdade não é um clone, ela ativa o número da linha telefônica no chip do controle dela e começa a recuperar todas as senhas. Aí ela começa a sequestrar todas as suas contas. Nossa. Isso não entraria, por exemplo, naquele tipo penal, e que é um crime clássico de invasão. Aí a gente tem que tentar encaixar em algum outro tipo penal e que, na verdade, não vai estar redondinho, não vai estar perfeito. Então ficamos para trás mais uma vez. Mas, de qualquer forma, hoje já existe alguma coisa falando de, entre aspas, crimes digitais, que, na verdade, são crimes contra sistemas de informação e que até hoje não foram suficientemente capitulados. E logo em seguida, vejam como é a vida legislativa brasileira. Nós tivemos o Marco Civil da Internet. Muito se falou, debates desde 2009, etc. E os legisladores estavam discutindo que este deveria ser o primeiro ponto para entrar em vigor antes da legislação penal.
Faz sentido, a gente precisa de um marco civil primeiro para depois ir para a última ratio, para ir para o direito penal. Na verdade, depois que aconteceu esse escândalo, foi o contrário. Quer dizer, a legislação entrou em vigor, penal entrou em vigor em 2012, o marco civil da internet só entrou em vigor em 2014. Coisas que acontecem, mas de qualquer forma veio, e isso já é ótimo, né, diante desse atraso legislativo que a gente tem. Percebendo, por exemplo, a LGPD que só entrou quer dizer, vai entrar em vigor, sabe-se lá quando, né, porque cada vez acontece uma coisa diferente. Mas, de qualquer forma, ela já foi sancionada e está na vacância, está de férias. Ainda a lei está de férias, nem começou a trabalhar, já é uma lei boa, hein? Olha só, quem mexe com direito digital, olha que beleza, nem começou a trabalhar e já está de férias. Mas o nosso país foi um dos últimos, se não o último da América Latina a ter essa legislação. E como isso sempre, é muito ruim. o Brasil sempre, assim, bem Pois é. atuante, né? Mas veja como são as coisas, doutora Verônica. Em 2001, o Brasil fez um golaço, que foi a MP 2200, falando sobre os certificados digitais. Foi praticamente ao mesmo tempo da resolução internacional que aconteceu na UNCITRAL. E graças a ela, todos os nossos contratos digitais têm validade jurídica. Claro, se ela não existisse, a presunção seria verdadeira, de acordo com o que já existe no Código Civil. Mas com ela, acabamos com esse tipo de dúvida e temos o padrão desde 2001 para assinatura oficial de documentos digitais com autoridades de governo, com o Estado, que é o tal do certificado digital. De 2001 para 2013, longos anos até os advogados terem e conseguirem manejar, entre aspas, os documentos digitais da melhor forma possível, com uma assinatura digital, propriamente dita, com o certificado digital. Tirando esse ponto, a legislação penal era discutida desde 99. Ela já tinha sido modificada totalmente por um substitutivo em meados dos anos do 2008 para 2009. E daí depois, em 2012, veio algo absolutamente diferente. Então, isso também acontece. E não é fácil, tá? A gente está fazendo essas brincadeiras, mas a legislação penal é a mais complicada. Especialmente porque nós temos uma relação muito fluida com a tecnologia. As pessoas gostam de utilizar, de modificar um próprio videogame, um software, etc. E isso poderia ser considerado crime, que foi uma grande crítica ao substitutivo. Por exemplo, imagine você desbloquear um videogame ou um telefone celular para utilizar ele de forma melhor, já poderia ser considerado como uma infração penal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e às vezes o legislador ele acaba sendo atrasado, mas para proteger a população. Só que alguns temas podem andar mais rápido. É isso aí, doutor Vitor. Aqui tem o doutor Danilo, ele fez uma pergunta e tem uma colocação também da NET que está nos acompanhando aqui. A colocação eu vou falar primeiro a colocação da NET. O doutor acabou de falar que só dar uma espiadinha não é crime. Então ela colocou: a esposa pode mexer no celular do marido, isso não é crime. E o doutor Danilo perguntou alguma sugestão de livro. O doutor Vitor tem algum artigo para quem está assistindo depois entrar no inbox, o senhor recomendar algum livro ou um livro de alguém que o senhor indica para quem está assistindo, porque o assunto é realmente interessantíssimo. Claro. A faculdade não tem isso, né, como uma disciplina. Normalmente as faculdades não disponibilizam essa disciplina. Ou ela é optativa quando existe, senão nem isso é oferecido. Então realmente os alunos são ávidos para conhecer essa área. Talvez um dos livros que eu recomende, até não podia deixar de ser diferente, da grande amiga, da qual eu já fui sócio, a doutora Patrícia Peck Pinheiro, o livro Direito Digital. Vai lançar, se não me engano, a 7ª edição no ano que vem. Isso se não tiver nenhum atraso, né? Pelo menos a última vez que eu tinha visto notícias dessa publicação, que já é constantemente atualizada. Vale super a pena, faz um apanhado muito 10 sobre os temas de direito digital, uma linguagem super fluida, fácil de compreensão e que é bastante completa. Eu acho que para quem está querendo chegar agora no direito digital é uma excelente leitura. Claro, os livros de outros advogados também. Patrícia Peck Pinheiro. Para o pessoal anotar aí. Isso, direito digital. Direito digital. Isso, direito digital. Isso. Eu tenho alguns materiais publicados. Posso até passar o endereço, o inbox, mas procurando aí nos motores de busca, talvez consiga encontrar participações em algumas entrevistas ou até mesmo uma dissertação de mestrado que já está disponível na Universidade de São Paulo. Então, esses materiais são, enfim, o mais recente que eu tenho publicado. Mas
Certamente Victor, essa bibliografia é muito legal. Para acompanhar ou para seguir o senhor no Instagram é @Victor Raical com H. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Então, quem quiser seguir o Dr. Victor, está assistindo a gente aí, para depois falar com ele no inbox. Exatamente. Victor Raical. H-A... É Y ou é I mesmo? I. É I. É I-K-A-L. Victor Raical, segue o Dr. Victor, fala com ele no inbox, aí ele pode já passar para você o livro. Legal, pessoal? Pode continuar, doutor. Desculpa atrapalhar. É um prazer. Alguns outros livros também são muito bacanas quando a gente pensa em sociedade digital. Um dos que eu mais gostei de ler foi A Cauda Longa, que fala sobre esse fenômeno de passar da sociedade analógica para digital e como isso modificou profundamente alguns setores da economia. Outro também que não poderia deixar de citar, o Economics, do Don Tapscott, o Macroeconomics, que ele dá passos adiante a partir dos princípios que ele tinha colocado naquele livro, de abertura, colaboração, etc. E um outro bastante legal, que eu gosto bastante de mencionar quando tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre direito digital, é O Ponto da Virada. Ele é muito legal. É do super famoso Malcolm Gladwell. Ele fala de como as coisas viralizam, traduzindo aqui para essa nossa realidade. Como as coisas deixam de ser algo local e passam a ser algo mundial. Ele identifica os papéis das pessoas que são envolvidas, as principais características de cada uma, o que é necessário para explodir, etc. É muito bacana. Ele dá exemplos como o metrô de Nova York, o processo de independência dos Estados Unidos, como foi o engajamento do Paul Revere, grande Paul Revere, talvez do José Bonifácio, dos norte-americanos. Então, ele conta algumas histórias muito legais e outras são tristes, mas que a gente também precisa tomar atenção, que, por exemplo, acontecem com ondas de suicídio. Ele pega uma onda que aconteceu, se eu não me engano, foi na Polinésia, em que um rapaz que estava sofrendo de amor, etc., ele se enforcou, e aí outras pessoas começaram a fazer igual porque teve notoriedade e tal. Então isso é um problema muito sério. E ele explica algumas das consequências, porque isso também não deve ser tão divulgado ou tão veiculado nas mídias, para que também não encoraje outras pessoas a fazer isso. Claro, dispor da própria vida é um direito sumo da pessoa, mas evidentemente outros efeitos estão ligados a isso e que às vezes não são tão legais assim. Às vezes estão vinculados com a ideia de projeção, a ideia de fama, etc., que não é muito bacana. Isso acaba sendo mais um problema, efetivamente, do que entre aspas, uma solução. De qualquer forma, esse livro é bastante bacana e conta essas histórias, e depois em box eu posso passar outras recomendações, mas são livros que eu, quando tive contato, gostei bastante. Não são livros exclusivamente jurídicos, são livros mais de sociologia e filosofia. Claro, aí os mais profundos, aí nós temos o Manuel Castells, nós temos também o nosso querido Bauman falando sobre modernidade líquida, etc., identidade, etc. São livros muito bacanas de serem lidos e que as discussões ficam um pouco mais profundas. E indo até discussão aí de robôs e etc., se os robôs deveriam ter direitos ou não, essa é uma discussão muito bacana. Então, pois é. Então, esse tipo de coisa... Tem uma pergunta da Silvia aí, né? Opa! Uma pergunta da Silvia, né? A inteligência, o uso da inteligência artificial no direito. Foi, inclusive, o tema do TCC da Silvia foi sobre isso, e ela adora esse tema. Obrigada por estar prestigiando o Dr. Victor nessa noite, Silvia. Vamos lá. Que bacana. É muito bacana esse tema. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se isso é um problema ou não é. Mas toda vez que eu acesso o meu aplicativo do Banco do Brasil, do Santander, de qualquer banco, e às vezes até alguns outros aplicativos pergunta, eu tenho que dizer onde eu estou, eu tenho que colocar assim, eu estou em tal lugar, isso é legal, isso invade a privacidade nossa. A gente está falando do mundo digital, cada vez a gente está mais exposto. Exatamente. Enfim, seja no Face, no Twitter, seja no Instagram, a gente coloca lá nome, endereço, etc. e tal. Dados bancários, então, totalmente vinculado, endereço, CEP, né? Enfim, CPF, RG, nome da mãe, nome do pai. E agora tem essa também. Onde você está? Você tem que indicar o lugar que você está para poder acessar alguns aplicativos. No direito digital, isso é normal? Isso é uma invasão
da nossa privacidade, ou até intimidade. Como funciona isso no direito digital, né? Se é intimidade ou se é privacidade, como é encarado isso? Pois é. Esses dois conceitos, eles têm uma proximidade muito forte e, evidentemente, não são a mesma coisa. Nossa querida professora de linguagem jurídica já dizia que a sinonímia perfeita ainda existe. Então, eles não são a mesma coisa. Nós estamos tratando aí de privacidade, que é o direito da pessoa opor à utilização de dados pessoais. Ou controlar, melhor dizendo. Aí nós temos a seguinte situação. Se efetivamente a localização é indispensável para a prestação de serviço, você não deveria ser obrigado a fornecer esses dados. Princípio da minimização dos dados pessoais e da adequação. Quer dizer, eu preciso ter uma finalidade para a utilização e sempre se pautando pela menor quantidade de dados a serem processados possível. Quer dizer, para fazer uma operação singela, qual a diferença se você está aqui ou em algum outro lugar? Mas eventualmente para fazer um cruzamento, se não é uma invasão. Há jeitos mais eficientes de fazer isso do que a geolocalização. Até porque a própria geolocalização estava sendo estudada para ser um fator de autenticação. Só que aí, graças a alguns experts que burlaram o aplicativo do Pokémon, foi possível se emular uma localização no dispositivo e daí esse tipo de coisa cai por terra. Então, esse mecanismo de autenticação por meio de posição geográfica, infelizmente, não é confiável. Por isso que a indústria também não adotou esse método de autenticação para realmente falar que a pessoa que se diz ser é ela mesma. Então, a minha opinião jurídica seria, essas informações são coletadas de forma abusiva, se elas não se mostrarem efetivamente indispensáveis para a realização dos atos. É possível que você regule o seu software para só compartilhar a localidade enquanto você utiliza. Talvez seja o menos invasivo possível. Mas, de qualquer forma, isso não deveria ser obrigatório. Com certeza. Porque acontece isso, né? Muito. Tem uma série de dados indistintos e as pessoas vão permitindo. Vão dando ok, e seus dados ficam por aí no mundo virtual. Sim. Infelizmente, doutores, o mundo digital não acabou com um péssimo costume que as pessoas tinham. Assinar as coisas fazendo leitura dinâmica. E aí, quando você está na frente do dispositivo, com a tecnologia ali do lado, é muito mais rápido e prático dar avançar, do que ler aquele termo que dá sono e etc. e você saber o que está sendo feito com seus dados pessoais. Eu concordo, né? Concordo. Então, Li concordo. Se eventualmente aquele ok já foi dado numa hora que não deveria ser proferida, você vai ter que arcar com essas permite e não permite a todo tempo. Mas é claro, a legislação ela tem já alguns princípios que mesmo sem a LGPD a gente consegue trazer com uma finalidade, etc. O Marco Civil da Internet trouxe o primeiro passo disso. O artigo 7º, ele já indica ali que quando todos os dados, quando vai começar, melhor dizendo, uma relação de troca de dados, de tratamento de dados pessoais a partir de um dispositivo conectado à internet, ele tem que atender a alguns pontos. Dentre esses pontos é a finalidade. Então, se a política de privacidade que foi exposta, se é que foi exposta, já traz algumas condições que não são adequadas, isso precisa ser modificado. E se algum pedido de dados se revela como abusivo, você tem total direito de entrar na justiça e pedir que aquela cláusula seja mitigada e que você consiga acessar sem fornecer aqueles dados pessoais. Difícil vai ser o magistrado dessa liminar, etc. Muito embora... Oi. Eu ia falar de essas consequências diretas com dados pessoais, nós tivemos aí no finalzinho do mês, de abril para maio, quando o governo do estado de São Paulo revelou que estava fazendo a análise de dados de movimentação das pessoas a partir do sinal do telefone celular pelas operadoras e tal. E o documento foi revelado no dia 30 de abril. Ele chegou no processo, uma ação popular que foi promovida por 2 advogados, e aí se conheceu como que a história estava sendo feita. E aí a pergunta que fica é a seguinte, mas eu não permiti que as minhas informações de localidade fossem tomadas desse jeito pela operadora de celular. Quer dizer, o problema já não é nem com o governo do estado.
O problema já é direto com o operador de celular, porque você é obrigado, por meio de uma resolução da Anatel, a marcar na caixinha de quero receber enfim, publicidade, etc., nossos parceiros. Só que da localização, você não precisa. E eu não recebi, pelo menos, não sei de vocês. E olha que eu li, hein? Para não falar que santo de casa não faz milagre, eu li aquele contrato do SMP, que é o Serviço Móvel Pessoal, e não existe. Essas cláusulas não existem. Ponto de interrogação. Eu ia perguntar, Vitor, que muita gente não sabe o que é LGPD. Se você poderia falar um pouquinho do que é LGPD, a polêmica, se está vigente, se não, quando será que efetivamente entrará em vigor no país? E dar um beijo enorme para minha sobrinha Pierina, que sempre me assiste e sempre fala, pô, a Dinda não me mandou um beijo. Estou mandando um beijão agora para você. Beijo, Pierina. Pronto. Beijo, Giane, também que está assistindo a gente, que eu vi aqui. Beijo, mãe. Beijo todo mundo. Vamos lá, o que é LGPD no final das contas, doutor? Pois é. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem suprir uma lacuna na nossa legislação, que é o que é possível fazer com os dados pessoais dos indivíduos. Hoje nós temos só a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Lei de Acesso à Informação, dando as diretrizes básicas para o tratamento de dados. Só que algumas circunstâncias não foram muito bem tratadas. Por exemplo, os limites da utilização dos dados pessoais, que já são aplicados nos Estados Unidos, na Europa, nos nossos vizinhos, mas aqui no Brasil ainda à vista grossa. Porque não está escrito na lei, não está valendo. São algumas desculpas que nos deparamos. Exatamente. Infelizmente, nós demoramos muito para trazer esse título legal aqui no Brasil. A parte boa veio do jeito mais moderno possível. Praticamente na íntegra, o GDPR, que é o texto europeu, que passou a viger em 2018, mas foi aprovado em 2016. Conceitos mais modernos, a abordagem da figura do DPO, do encarregado de dados, que é o grande ponto de contato entre a empresa que faz o tratamento e a autoridade nacional e os titulares, que são as pessoas. Com esse texto legal dedicado, esperamos que, primeiro, os incidentes de segurança diminuam, porque existirá uma pessoa efetivamente responsável por essa segurança, desde o seu planejamento até a implementação. E vai ter que acompanhar de perto quais são as campanhas de segurança, por exemplo. Às vezes, como o próprio dono do negócio, sabendo da existência da lei, ele vai tomar algumas precauções para evitar, por exemplo, o incidente que foi mencionado agora há pouco. Claro, pode ser que, mesmo com todos os cuidados de segurança, essa nova ameaça ao banco de dados dos clientes que sofreu aí uma emissão de boletos fraudulentos, ela aconteça, mas certamente atendendo às travas de segurança que a autoridade nacional vai exigir de forma concreta, isso tende a diminuir, porque vai haver uma fiscalização que hoje não existe, que é a utilização dos dados de forma geral dentro das organizações. Muito embora as grandes multinacionais, empresas que são preocupadas com segurança da informação por força de legislação internacional já tenham, às vezes não são bem executadas. E pior ainda, as pequenas e médias aqui do Brasil que sequer estão sujeitas a esse tipo de crivo tão agudo para cuidado das informações. Hoje, falar de segurança da informação é trocar de senha a cada 6 meses. Não existe, é muito mais do que isso. É muito mais do que filtrar e-mail, é muito mais do que impedir uma porta USB, por exemplo, num computador. Você tem um complexo sistema de políticas e normas, de orientações que devem ser atendidas para evitar a perda de dados, para evitar o vazamento de informações, exclusão indevida, para ter um backup na hora que se precisar acionar, voltar ao sistema o mais rápido possível. Tudo isso está envolvido também com a LGPD, porque não há como a gente falar em proteção de dados pessoais sem um sistema de proteção de dados. A proteção de dados pessoais é um passo adiante da segurança da informação. É impossível existir um sem o outro. Ah, não, meus sistemas estão perfeitamente protegidos para dados pessoais. E para os seus dados outros de negócio, segredos de informações? Ah, não, isso tá tranquilo, não precisa. Não existe. O sistema precisa ser totalmente blindado, caso contrário, não existe meio sistema seguro. Isso é
É um absurdo. Então, essa lei trouxe para nós, desde os princípios, glossário, obrigações de quem vai tratar os dados, os direitos do titular assegurados, para exclusão de dados, para conhecimento de todos os dados. Tudo isso a gente já sabe por conta do habeas data, por conta da cláusula geral de privacidade, mas algumas empresas, mas como não tem escrito, não é a minha obrigação. Aí tem que entrar com uma ação judicial, então isso dá muito trabalho. Com a legislação, isso vai ser muito mais fácil. Tanto para eu conhecer os meus dados, quanto para pedir a retificação, caso algo tenha sido inserido de forma incorreta, ou até mesmo exclusão definitiva. Eu falei, não quero que você trate mais meus dados. Mas aí você começa uma relação jurídica, uma relação social de novo. Beleza. Os dados começam a ser acumulados de novo. Mas depois eu peço para pagar de novo. Não tem problema. É um direito do titular. Claro. Mas vai dar trabalho. Dizem que é o petróleo da nossa era da informação. São os dados, são as informações. Então, nós temos que cuidar. Isso vale muito. Parece que não, mas vale muito. As pessoas precisam ter esse tipo de cautela. E a parte mais sensível, não só falando aqui de cuidados que o tratador de dados, mas cuidados que o titular deve ter, para que seus dados e informações não acabem parando em outros lugares ou até sabe-se lá onde. Prestar atenção nos sites que vai acessar, verificar se existe um protocolo de segurança ativo, que é aquele cadeadinho na barra de endereço, evitar a mesma senha para todos os serviços, colocar mais de pelo menos 8 símbolos, maiúsculas, minúsculas e números, eventualmente um caractere especial, se permitido. Sempre importante essas condutinhas básicas, um antivírus instalado. Vai gastar um dinheirinho, mas gasta uma vez só, não vai perder tudo. Gasta só um pouquinho, não perde tudo. É melhor do que depois ser surpreendido aí com ransomware ou algum outro tipo de situação que também é bastante delicada, que é o sequestro dos dados. Você recebe um e-mail pedindo pagamento em bitcoins ou em outra moeda, caso contrário você não tem mais acesso às suas fotos, os seus documentos, etc. Então, precisa ter muita atenção e cuidado também o titular de dados, para que não somente os dados pessoais sejam comprometidos, mas os dados de forma geral. Então, quem sabe essa legislação não traz a importância que a segurança da informação tem na vida de cada pessoa. Se por um lado ela vai abrir os olhos aí de que existe uma fiscalização, existe uma autoridade nacional que vai estar atenta ao cumprimento das normas, o titular também vai ter que tomar os seus cuidados. E para isso ele vai receber treinamento, vai receber informações do governo, vai receber dicas de utilização dos dispositivos, do que utilizar e não utilizar e de que forma utilizar. Quem sabe a legislação também ajude nesse sentido, mas de forma geral, a legislação é o ponto inicial de regulação do tratamento de dados pessoais que envolve os tratadores de dados, os operadores, os titulares do governo. Não só na figura de tratador de dados, mas também como fiscalizador. Ele estabelece normas que são muito bacanas de participação da sociedade civil para a construção da autoridade, de regulamentos, multa, etc. A ideia é que, a exemplo do que aconteceu no Marco Civil da Internet, em que houve intensa participação popular, consulta a especialistas e aos que se chamam de atores, que são os players, na verdade, os envolvidos em cada pedaço da atividade, também vão ser nessa parte de definição das regras que vão começar a viger depois que efetivamente a lei sair de férias. Por enquanto ela está no que chamamos de vacatio legis, que seria até o meio de agosto deste ano. Só que graças ao nosso SARS-CoV-2, isso foi jogado para o ano que vem por meio de uma medida provisória, que precisa ser convertida em lei, caso contrário ela vai entrar em vigor no meio do furacão acontecendo. Nossa, porque, como sabemos, o limite é de 120 dias, são 60 mais 60 para se prorrogar a Executive Order. E aí, gente, se o Congresso não fizer a lição de casa, a lei vai começar a viger e aí danou-se. Todo mundo vai ter Vitor. equilibrando pratos para manter a economia funcionando e ainda assim tomar as medidas necessárias para eleger um DPO, produzir um sistema de segurança da informação para proteger os dados pessoais, daí para baixo. Então, Dr. Vitor, é triste, mas o fim, infelizmente, está próximo. Esse tema é apaixonante, super atual. Muita gente tem inúmeras dúvidas porque não conhece, de fato. Não é uma cultura do brasileiro se precaver com relação a todas essas
possibilidades de crimes cibernéticos e como eu me protejo, como proteger minha senha, meus dados pessoais, mas eu acho que a LGPD, o ano que vem, se efetivamente, né, entrar em vigor o ano que vem, talvez comece a culturar o brasileiro nesse sentido. E eu aprendi aqui muito, tive uma aula, com certeza os que estão nos acompanhando na live também. Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Peço desculpas a todos aí, esses problemas técnicos, mas é para realmente trazer na prática o direito digital. É isso. Foi proposital. Muito obrigada, doutor Vitor. Doutor Vitor, obrigado. Gente, está assistindo a gente até o final, muito obrigado, sabe? Eu vi até, entrou a doutora Mariana Arteiro, a presidente da OAB, da Sucessão Cotia, aqui com a gente. Doutora Mariana. Luiz Gustavo também entrou aqui Obrigada, com a gente. Luiz. Nossos familiares, amigos, familiar doutor Vitor, ex-alunos. Gente, muito obrigado. A gente sempre fala, e eu repito isso no final. A razão da nossa live é o nosso palestrante, e hoje o doutor Vitor, e vocês que assistem a gente. Doutor Vitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu aprendi muito com você e tenho certeza que quem está assistindo também, aprendeu muito. Essa semana, quarta-feira, o doutor Mário Sérgio, que também está acompanhando a gente. Doutor Mário Sérgio estará conosco. E na sexta-feira estaremos com o doutor Frederico. Então, alguns já conhecem o doutor Frederico. Quarta, então, marcado com a gente. Doutor Vitor, suas considerações finais. Eu que fico muito honrado em participar dessa live com vocês, principalmente a doutora Verônica, colega de faculdade, agora grande amiga profissional, doutor Josafá, grande amigo, com uma experiência intensa de backup e salvaguarda aqui nos minutos iniciais da nossa live, para demonstrar a importância que se devem ter com os cuidados de segurança da informação. É um tema realmente muito bacana, porque a gente começa a estudar o ambiente que a gente está vivendo, como que essas mudanças aconteceram, e como isso reflete diretamente no nosso dia a dia, independentemente do negócio, da atividade que é realizada. E isso é o direito digital. Ele acaba sendo o resultado da grande... Quando a tecnologia permeia a sociedade toda, a gente vê que aquela lei que era super antiga tem um reflexo hoje naquele negócio que a gente está realizando. Então, é uma forma da gente concentrar todas as normas que já existem para a nossa realidade. Algumas delas fica fácil, norma do comércio eletrônico, proteção de dados pessoais, a gente já sabe. Agora, às vezes tem uma lei, por exemplo, quando a gente começava a discutir o que se chama de social lending aqui no Brasil, que é aquele empréstimo entre pessoas civis com juros mais baixos, esbarramos no decreto da usura. E aí você fala, como que tem uma situação dessa? Pois é. E aí, como é que a gente faz? Então, também é isso. E esse é o barato. É a gente conseguir ler a nossa sociedade com as leis que já existem e com os princípios que estão juntos aí para nosso raciocínio, discussão, etc. Foi um grande prazer estar com as pessoas, receber as dúvidas, conseguir convidar também para o estudo também os nossos colegas que acompanharam, entusiastas, etc. E estou super à disposição para responder perguntas, inbox, recomendação de livro, etc. Se for possível, eu vou contribuir, claro. E sempre que a gente puder, mantermos unidos aí nesse período difícil, mas que vai passar. Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado. Sigam o doutor Vitor. E até a nossa próxima live, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.